Queridos alunos e queridas alunas do Colégio Pentágono, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Veltri, sou professor do laboratório aqui da escola, da turma da galera do 6º e do 9º ano, e às vezes passeio pelo ensino médio. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma conversa muito importante. No dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas aí eu já começo com uma pergunta. Será que há motivos para comemoração? Será que nós realmente devemos comemorar? Então essa já é a primeira reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Mas antes disso, vamos retornar a 1972, quando os países da ONU se reuniram e começaram numa conferência de Estocolmo, na Suécia, e começaram a pensar, a discutir formas de enxergar de uma maneira diferente as questões ambientais, os problemas ambientais. É claro que isso não resolveu todos os problemas, a gente sabe, nós estamos num mundo onde há uma imensa superexploração dos recursos naturais, mas a gente tenta sempre reduzir esses impactos. Os recursos naturais são aqueles recursos encontrados na natureza e muitos desses recursos podem ser usados, por exemplo, como fonte de energia, como a água. Nós vamos falar muito sobre a água hoje. E depois vamos fazer um experimento. O Brasil, o mundo, mas o Brasil ele vive uma imensa situação precária de desmatamento, de problemas ambientais, de poluição atmosférica, de poluição da água, de poluição sonora. E eu queria falar um pouquinho sobre uma situação que a nossa Caatinga está passando, o nosso sertão nordestino. O sertão nordestino hoje apresenta mais ou menos aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados de uma área de desertificação. O que é isso? Aquele bioma, aquele ambiente, ele passa a se comportar como um deserto. E qual é a principal causa? O desmatamento. O desmatamento é um dos problemas ambientais mais graves que nós enfrentamos. Então, após o desmatamento, você tem a pecuária entrando naquele ambiente, naquele local, naquele bioma, por exemplo. E um ambiente, a Caatinga, com pouca água, poucas chuvas, temperatura elevada, a evaporação da água é muito grande. E isso aumenta a concentração de sal, de sais, no solo e nos açudes, que são reservatórios artificiais de água. Isso leva a uma salinização daquele ambiente. E isso é muito prejudicial, porque isso impede, basicamente, várias formas de vida, que várias formas de vida se estabeleçam naquele ambiente. E aí você reduz a biodiversidade. E naquele ambiente, pelo fato de apresentar uma baixa disponibilidade de água, a ocupação humana também é muito difícil. Então nós temos diversos problemas ambientais no Brasil. Então a gente não comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente passa por esse dia, passa por essa Semana Mundial do Meio Ambiente, uma forma de conscientizar. E é a nossa função, minha, dos professores de ciência, dos professores de biologia e de todos os educadores daqui do colégio, passar essa informação para vocês. Tá bom? E assim, gente, por exemplo, a ONU, ela afirma que daqui a 25 anos, 2 em cada 3 habitantes provavelmente terão problemas de abastecimento de água potável. Por exemplo, aqui no Brasil, nós consumimos em média 180 litros de água por pessoa por dia. Diferente na África, por exemplo, na África pobre, onde a média é em torno de 15 litros de água por dia por pessoa. Se a gente for aos Estados Unidos, em Nova York, a média pode chegar a 680 litros de água por dia por pessoa. Então essa desigualdade ela é muito importante e relevante também nessa situação. Poxa, Eduardo, mas a gente tem tanta água disponível, por que a gente não pega a água do mar e torna ela água potável? É possível? Sim, é possível. É viável? Sim. Isso acontece. A gente tem, por exemplo, a dessalinização térmica, que é o que acontece. Mas um novo procedimento, relativamente novo, que vem acontecendo, é o que a gente chama de osmose inversa, ou osmose reversa. Essa eu vou deixar para a galera do ensino médio, para a galera da 3ª série. Lembrando, pessoal do fundamental, calma, vocês verão isso ao longo dos anos. Osmose é a passagem de solvente de água de um ambiente menos concentrado de sal, de soluto, para um ambiente mais concentrado. A osmose reversa, a osmose inversa, é o inverso, é o contrário. Ocorre a passagem de água do meio mais concentrado de soluto, água do mar, água com sal, para um ambiente menos concentrado. E esse processo de osmose reversa, osmose inversa, ocorre a partir de uma membrana
permeável de plástico com microporos. Então a água passa e o sal fica retido. Então aquela água, após um futuro tratamento, ela torna-se potável. O grande problema, a grande desvantagem é o alto custo, o alto gasto energético para que isso aconteça. E tem outro problema também. Quando ocorre essa passagem de água pela membrana, alguns minerais podem ser retidos. E aí, esses minerais são importantes para o desenvolvimento, para o funcionamento do corpo humano. Tá bom? Queridos, eu trouxe esse filtro aqui. Nós não vamos fazer isso hoje. Nós não vamos fazer uma dessalinização. Nós não vamos tirar o sal da água. Tá? A minha ideia aqui é mostrar para vocês e apresentar para vocês uma situação, um pequeno experimento caseiro que vocês podem realizar em casa. Claro que grande parte dos experimentos aqui no laboratório do colégio, a gente aconselha a não realizá-los, a que vocês não realizem em casa. Mas esse aqui é super tranquilo e aconselho muito que vocês façam se vocês tiverem a oportunidade. Tá? Isso aqui é um filtro caseiro já construído. Tá? Eu construí previamente. Eu e o Robson, lembrando, laboratório é um ambiente muito organizado. Então a gente chegou mais cedo, a gente se preparou, a gente organizou, a gente testou o experimento para que tudo possa dar certo. E a gente apresente esse vídeo para vocês. Tá bom? Queridos, o que eu fiz? Eu usei uma garrafa PET, eu cortei essa garrafa PET na metade, tá? E coloquei ela de cabeça para baixo. Quais são os componentes desse filtro? De baixo para cima. Importante que tenha uma camada de algodão na boca da garrafa. Ok? Essa camada de algodão, ela é a parte final dessa purificação, dessa limpeza da água. O filtro ele vai fazer isso. Eu coloquei areia fina, areia grossa e percebam que tem uma camadinha branca aqui perto nessa parte do filtro. Eu coloquei mais uma camada de algodão para ajudar nessa filtração. Eu coloquei carvão ativo ou carvão ativado. O carvão ativado e o carvão que a gente usa no churrasco, ambos possuem origem vegetal. O que muda é a matéria-prima. Aqui no carvão ativado a gente usa lascas de madeira. No caso do carvão no churrasco a gente usa lenha, que é um material mais rígido. E mesmo que a gente triture, a gente não consegue ter um aspecto de pó, diferente do carvão ativado que fica com esses quase pozinhos aqui. Tá bom? E ele vai ser muito importante também na retenção, mas para retirar o odor da água suja e, obviamente, participar da retenção das impurezas. Percebam, não sei se é possível, mas possível observar, mas tem outra camada de algodão. Eduardo, é obrigatório botar tantas camadas de algodão? Não, eu só quis botar essas camadas de algodão para a gente separar as camadas e observá-las direitinho, tá bom? Depois dessa outra camada de algodão, eu coloquei brita. Brita é uma pedra, é um fragmento de uma rocha grande, ok? E essas britas, elas têm diferentes tamanhos. Eu coloquei uma brita pequena e uma brita grande. A brita ela é utilizada para fazer concreto, vigas, as nossas calçadas. Vocês já ouviram falar em britadeira, tá? Então, gente, eu peguei essa água da minha casa, tá? Uma água barrenta, uma água suja. A gente pode aproveitar a água da chuva, por exemplo, a água que fica nas nossas calhas. É claro que aquela água, após o processo de filtração, ela ainda não está própria para que a gente beba, ela ainda não é potável. Outros tratamentos são importantes, a gente precisa fervê-la, por exemplo. Então vocês podem fazer isso, vocês podem pegar a água da chuva, vocês podem construir um sistema que capte a água da chuva e a gente pode filtrar essa água num processo super simples. Eu fiz esses dois filtros, esses filtros estarão expostos e à mostra aqui no Colégio Pentágono, aqui no laboratório, fiquem super à vontade para visitá-los. E eu vou então passar essa água que eu coletei da minha casa aqui no filtro. Eduardo, então depois que eu passo aqui, ela está potável, está pronta para beber? Não. Alguns tratamentos precisam ser feitos. Por exemplo, a adição de hipoclorito, para aumentar a morte dos micro-organismos, porque os micro-organismos eles não ficam retidos aqui nessas camadas do filtro. Por exemplo, o sal ele também não fica retido aqui. Então essa água ela não é potável, tá bom? Mas nós podemos usar essa água para diversas atividades caseiras. Uma vez que ela está filtrada, uma vez que essa água está fervida, a gente pode lavar o carro, a gente pode molhar o jardim, a gente pode dar um banho no cachorro, se essa água estiver fervida, limpinha, tá? Ela não é própria para a gente beber, ela não é potável, tá bom? Então vamos observar o que acontece?
Estou misturando a água barrenta para retirar o que está precipitado no fundo. Eu vou colocar no filtro e nós vamos ver o resultado de um procedimento super simples que podemos fazer em nossas casas. Vejam, a água já está passando pela camada e vejam a diferença, gente, já está caindo lá embaixo. Vejam a cor da água barrenta que nós estamos colocando aqui no filtro e a água que está caindo ali embaixo. É importante, gente, que os materiais maiores, como a brita maior, fiquem em cima, a areia grossa fique em cima, tá? Porque isso aumenta a retenção das partículas maiores. As partículas, as impurezas menores, elas vão passando e vão sendo retidas, por exemplo, pela brita menor, pela areia menor. E vocês conseguem ver a diferença, o contraste da água barrenta e a água que sai aqui do meu filtro, tá bom? Gente, um experimento super simples, super caseiro, essa é a nossa ideia aqui. A gente não vai ensinar vocês a dessalinizarem a água, por exemplo, não é a nossa ideia agora. É passar para vocês que existe a possibilidade da gente contribuir um pouquinho para evitar, por exemplo, o desperdício de água. Quantas vezes nós já brincando de mangueira, dando banho no cachorro, o cachorro foge, e aí você vai atrás do cachorro e deixa a mangueira aberta com água, a água indo embora. Então a gente pode aproveitar a água da chuva filtrada, depois a gente pode ferver essa água para fazer as nossas atividades caseiras, diminuindo o desperdício de água. Tá bom? Queridos e queridas, muito obrigado pela companhia virtual de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas e quaisquer esclarecimentos sobre esse experimento. Tá bom? Um grande beijo e boa sorte.